Olá, papais, mamães, tudo bem? Graça e a paz do nosso Senhor. Tenho certeza que todos já sabem do momento que o mundo inteiro está passando em relação à saúde e a nossa igreja, ela está, no presente momento, está paralisada todas as suas atividades de acordo, seguindo, as orientações do governo. E eu estou gravando esse vídeo para orientar você, papai, você, mamãe, a fazer um culto doméstico. Agora você pode estar se perguntando, mas eu sei fazer um culto doméstico entre mim e minha esposa, porém esse vídeo é para você que tem filho. Vou ensinar ou orientar, melhor dizendo, a como fazer um culto voltado para seu filho, para criança, qualquer que seja criança, seu filho, sua filha, seu neto, sobrinho ou sobrinha. Então esse vídeo tem o intuito de ajudá-lo a fazer um culto doméstico infantil. Eu sei que existem vários e vários vídeos aí na internet, que os irmãos com certeza já receberam, porém eles não são voltados especificamente para as nossas crianças. Então este é o meu intuito, orientá-los a fazer, como fazer um culto doméstico. Tá? Então, eu gostaria de passar para os irmãos algumas dicas. A primeira dica está relacionada ao tempo. Quanto tempo de culto eu devo fazer? Você, meu irmão, você deve lembrar que um culto doméstico é completamente diferente de um culto tradicional que nós fazemos na nossa igreja. Por exemplo, geralmente nós investimos em um culto na igreja por volta de 2 horas. E lógico que você não vai fazer 2 horas de culto. Pode fazer? Pode fazer, sem problema, né? Mas o culto doméstico, o culto familiar e principalmente o culto doméstico infantil é completamente diferente. Primeiro, você vai estar na sua casa. Então, os elementos de um culto na igreja vai ser diferente. Então, o tempo também é diferente. Se tratando de crianças, eu aconselho você a fazer no máximo 15 minutos. Por quê? O adulto ele consegue ficar muito tempo sentado, ouvindo o pastor pregar, ouvindo o professor da escola bíblica ensinar. Porém, a criança ela se dispersa muito rápido. E principalmente o seguinte, quanto mais nova for a criança, menos tempo ela consegue ficar sentadinha em uma cadeira ouvindo você falar. Então, por isso, o meu conselho é que não demore. Lógico que você que vai estar analisando quanto tempo você vai fazer. Meu filho consegue ficar 20, 15, 10, 5 minutos. Então, você que vai analisar isso aí. Mas o meu conselho para você, meu irmão, é que façam o culto doméstico infantil no máximo 15 minutos, que vai ser muito proveitoso. A segunda dica é quanto ao ambiente, aonde eu devo fazer. Também vai depender da sua casa. Caso você for fazer o seu culto infantil na sala, lembre-se de desligar todos e quaisquer que for os aparelhos. Por exemplo, como que você vai fazer um culto com a televisão ligada, com o som ligado? E lembre-se, a criança ela dispersa de uma maneira muito rápida. Então, se tiver um som, se tiver a televisão ligada, qualquer coisinha, ela escuta e aí ela perde o foco e você perde a criança. Então, meu conselho é para que você desligue todos os aparelhos. Escolha o horário certo para você fazer o seu culto. Escolha um horário que você sabe que ninguém vai incomodar, que ninguém vai te ligar, e que você não tem compromisso nenhum. E o interessante é aonde fazer. Na sala, na cozinha, você vai fazer essa escolha. Passe pelos cômodos da sua casa. E aí, quando você terminar, quando você fazer o primeiro culto na sala, ou na copa, ou no quarto, aí você faça a análise. Qual foi o melhor local, foi mais proveitoso? Ali você vai escolher e aí você segue adiante. Interessante, se tratando de criança, seria fazer no chão. Por que no chão? Porque no chão ao você se levantar para fazer determinado gesto ou pedir para a criança fazer alguma coisa, ela vai se sentir fazendo parte do culto. Agora, quando nós sentamos ao redor de uma mesa,
é muito mais fácil dela se cansar, porque ela vai se sentir presa e pode até mesmo cair no sono, né? Aproveitando, reclinando a sua cabeça na mesa e acabar dormindo. Então escolha muito bem o local da sua casa que não tenha tanta distrações. A terceira dica é muito interessante porque ela é a solução e ao mesmo tempo o problema do culto infantil. Se trata da criatividade. Eu não sou criativo, meu irmão, é muito simples. Se você não tem tantos e tantos materiais, se você não tem lápis de colorir, se você não tem um livro ilustrado, se você não tem massinha, se você não tem nada, somente pela entonação de voz, quando você muda a sua tonalidade de voz, quando você faz as vozes diferentes para cada personagem que ali está no texto, você já consegue ser criativo. Você já aprende a criança só pelo fato de você falar mais alto ou falar mais baixo, fazer uma vozinha mais fina. Então isso também prende a criança. Então, meu irmão, eu não estou falando aqui para você sair fazendo graça para a criança rir, para a criança se divertir. Isso pode acontecer? É lógico que pode acontecer, porém, o objetivo não é fazer graça simplesmente para tirar uma gargalhada da criança. Não, lembre-se, você está prestando um culto a Deus, você está ensinando a criança. Então não adianta também você, pai, mãe, que tem vários bonecos e todos os materiais disponíveis, não adianta você despejar criatividade na criança, sendo que o objetivo não vai ser alcançado, que é o ensinamento bíblico. Né? Tá? Então, entre ser criativo e entre ensinar, fique com o ensinar, tá? Que vai ser muito mais proveitoso. Não adianta a gente ser criativo e no final de tudo ela não aprender nada. E a outra dica é quanto ao material. Que material eu usar? Muitas pessoas ficam preocupadas em qual material usar, o que eu devo comprar e tudo mais. Todos nós já temos a resposta para essa pergunta. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas se esquecem que a resposta do material a ser usado é a Bíblia. A Bíblia é o nosso principal material. O restante, o que nós acrescentamos, ele é um acréscimo. O indispensável é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu não estou falando para você não usar outros tipos de materiais, mas a Bíblia é o principal material que nós temos. Isso é de suma importância, você não pode esquecer. Se você não tem condições para comprar, se você não tem em casa, mas se você tem a Bíblia, você já tem tudo. Então o principal material é a Bíblia, não se esqueça. E a última dica é sobre os elementos de culto. O que tem que ter em um culto? Lembre-se que nós estamos falando de um culto doméstico infantil. E o primeiro elemento que é indispensável, né, num culto doméstico, tanto do culto adulto quanto infantil, é a oração. Orar, meus irmãos, é um momento que você está falando com Deus. Então, faça com que a criança se sinta parte desse culto. Convide-a a orar a Deus. Se ela não sabe, é a oportunidade de você ensinar essa criança a orar. Mas lembre-se, quando vocês forem orar, prestem bastante atenção e escolham as palavras corretas. Não adianta você orar e usar palavras que elas não entendem, né? Porque senão como que elas vão aprender? E existem adultos que usam palavras que nem mesmo eles sabem o significado. Então não adianta você fazer uma oração bonita, sendo que não atingiu o objetivo, né? Que é o ensinar a criança a orar. Então a simplicidade neste momento ela é muito mais válida, né, do que a complexibilidade. Então seja simples na oração. Outro elemento de culto é as músicas ou cânticos. Toda criança, a maioria delas gostam de músicas. Deixa também elas escolherem as suas músicas. Tem crianças que gostam de músicas mais infantis, outras já escutam hinos, né, músicas mais complexas, né, com a letra mais que precisa de um raciocínio maior.
Então deixe criança, mas Lene, eu não sei cantar, eu não sei música nenhuma. Hoje em dia é muito difícil alguém não ter um celular e não ter uma internet. Então pesquisa ali rapidinho, se for possível pesquise antes, né, a música, escolha as músicas antes e faça uma leitura da letra da música. Isso é muito importante, porque não significa que a música é bonitinha, tem um ritmo legal, que agrada a criança, que ela é uma música edificante, que ela é uma música, biblicamente falando, que ela é uma música correta. Então faça uma boa escolha, escolha músicas que adorem verdadeiramente a Deus, ou que pelo menos ensine, leve a criança à adoração a Deus. E lembre-se, a todo momento, inclua a criança no culto. Outro elemento que é o mais importante é o momento da devocional. Meus irmãos, é muito importante mesmo a leitura do texto bíblico, tá? Faça a leitura do texto bíblico e ali depois você vai ensinar a criança, vai falar o que estava acontecendo ali. É lógico que hoje em dia existem várias traduções, existem bíblias até mesmo para crianças que nem sabem ler, repletas de imagens, de gravura. Você pode usar? É lógico que você pode usar, tá? Mas o essencial é a palavra de Deus. O essencial é você saber primeiramente para você, né? Eu tenho que saber o que eu estou passando para a criança. Eu tenho que aprender primeiro para mim, eu tenho que aprender para mim, para depois passar para a criança aquele ensinamento. Eu tenho que ensinar, eu tenho que me desafiar primeiro, para depois desafiar a criança a seguir aquele ensinamento. E assim você está apto para passar adiante aquilo que você aprendeu, ou seja, aplique em primeiro lugar na sua vida aquele texto, aquele ensinamento, tá? Aplique para você, para após você passar para a criança. E o outro elemento do culto é a oração final. Novamente você tem a oportunidade de ensinar a criança a orar ou orar por ela. Ore por ela, ore por você. Tá? Então, abra o espaço para a criança fazer algum pedido ou algum agradecimento. Então, a cada momento que nós incluímos as nossas crianças, elas vão se sentir muito mais valorizadas. Bem, essas são poucas dicas, né? Um videozinho bem rápido para você que está perdido. O que eu faço com meu filho? Tá? Então faça um culto doméstico infantil, faça algo voltado para elas, que elas vão se sentir muito privilegiadas. Eu gostaria de deixar um texto para você. O texto está em Provérbios, capítulo 22, verso 6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meus irmãos, nós temos um privilégio enorme, grandioso, de ver as nossas crianças crescendo fisicamente. E essa é a oportunidade grandiosa de também poder contribuir com o crescimento espiritual de cada um. Se nós ensinarmos as nossas crianças desde agora, desde cedo, desde bebezinho de colo, tenha certeza que isso é um ensinamento bíblico, que quando elas forem velhas, elas não se desviarão dos caminhos do Senhor. Elas fazem parte do corpo de Cristo. A promessa da vida eterna também foi feita a elas. Espero que eu tenha acrescentado, somado e ajudado a você que está assistindo esse vídeo. Que todos fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.